Quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor neste instante, no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 9, onde nós faremos a leitura do versículo 5 até o versículo de número 8. Segundo Samuel, capítulo 9, do versículo 5 até o versículo 8. Que diz o seguinte, a palavra do Senhor. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete, ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é o teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? A palavra nos mostra então um instante da história de Israel, da história onde o rei Davi, logo após todos os embates e toda a perseguição que houve por causa da ira de Saul, ao perceber que Davi recebe mais atenção do que ele nos instantes de guerra, logo no início então que o Senhor começa a usar a sua vida, este momento então Davi agora já não está mais com a presença, perseguição de Saul. Saul já não é vivo mais. Jonatas, filho de Saul, o grande amigo de Davi, também já não está mais vivo. E o texto mostra para nós, do versículo 1 ao versículo 4, o instante então que Davi busca saber se existe algum descendente de Jonatas ainda vivo, se tem alguém da família de Saul que ainda estava vivo. E ele descobre então que Mefibosete, filho de Jonatas, estava vivo. O versículo 5 então mostra para nós o rei Davi nesse instante, mandando trazer Mefibosete até a sua presença. Nós vemos então que ele dá esta ordem para que tragam ele de Lodebar até o local onde ele estava. E é interessante que quando Mefibosete chega diante de Davi, ele se inclina, ele se prostra perante o rei e ele então responde: Eis aqui o teu servo. Quando então Davi continua o diálogo com ele, ele fala: Fique tranquilo, não temas, porque eu vou usar de bondade para contigo. Porque Davi havia feito uma promessa para Jonatas de que ele cuidaria de toda a sua família e que não deixaria nenhum deles passar qualquer tipo de necessidade. E ele recorda isso a Mefibosete nesse instante. E a pergunta então de Mefibosete é: por que eu? Se não passo de um cão morto, se não passo de alguém sem qualquer força, utilidade, qualquer significância, por que é que você está então olhando para mim e sendo bondoso para comigo? A palavra do Senhor ela nos mostra neste instante então duas posturas. Em primeiro lugar, nós temos a postura de um rei, e nós temos em segundo lugar a postura daquele então que reconhece ser um próprio servo do rei. Nós vemos então que o rei Davi é aquele então que tem misericórdia de Mefibosete. Mefibosete, quando o texto conta sobre ele pela primeira vez, mostra então que ele era aquele que manquejava, porque numa das fugas então daquela que estava cuidando de Mefibosete, durante as batalhas de Saul, ela cai e acaba machucando aquela criança, ele fica com esta perna então machucada por toda a sua vida. Mefibosete, então, ele se considerava alguém que não tinha direito algum de estar perante o rei, mas Davi manda chamá-lo e mostra que ele teria, então, misericórdia para com ele.
Nós vemos aqui algo bastante interessante. Nós podemos observar a postura de Davi, olhando apenas ele como o rei. Lembrando, portanto, que nós temos um rei que é superior a todas as coisas, que tem o governo de tudo em suas mãos. O nosso Deus é aquele que reina sobre toda a história. E ao observar então as atitudes de Davi, em comparação com aquilo que Deus faz, nós podemos dizer que da mesma forma como Davi é aquele que olha para Mefibosete e manda trazê-lo até então a sua casa, até a sua presença. Nós sabemos que Deus é aquele que tem toda a autoridade para fazer isso. Não somos nós, os servos insignificantes e pecadores, que invadimos a presença do rei para desfrutarmos da sua mesa. Não, nós só podemos chegar à presença do grande rei se ele nos convida a estar junto dele. E nós vemos exatamente isso acontecer aqui, porque representa a soberania do rei, a autoridade que ele tem, o governo, o controle que ele tem sobre aqueles aos quais ele está governando. E Deus age dessa forma. Deus é soberano. Deus está governando, está no controle de todas as coisas, pois não é o Senhor, como grande rei, que governa, quem decide sobre quem e como os seus juízos vão ser decretados. A história nos mostra isso em diversos momentos. O Senhor, portanto, cuidando daqueles que são seus, direcionando o seu povo e trazendo sobre eles opressão, porque era juízo. Ele é o rei, ele é quem governa, ele é quem pode trazer-nos a sua presença e decretar a direção, o juízo, ou até mesmo a bondade e a misericórdia. Mas é interessante então de ver, olhando Davi como o grande rei, olhando Davi como a postura daquela que o nosso próprio Deus tem para conosco ao nos chamar à sua presença, vemos como é que alguém se comporta diante dele. Quando Mefibosete então chega perante Davi, ele sabe que ele não está na presença de qualquer um. Ele sabe que ele está na presença do rei daquele local. E então a primeira atitude de Mefibosete é inclinar-se, é prostrar-se com o rosto em terra. E quando o seu nome é chamado, ele responde: eis aqui o teu servo. Mefibosete, ele poderia ter chego naquele instante, porque era filho de Jonatas, neto do grande rei Saul. Ele poderia ter chego naquele instante de alguma forma orgulhoso, mostrando a Davi todas as mágoas que a história dele com seu avô trouxeram para ele. Era o caso da sua deficiência naquele instante. Era por causa de uma perseguição, de uma fuga daquela que cuidava dele. Mas é interessante que ele sabe que diante do rei, ele não deve se prostrar de outra forma a não ser com humildade. Ele então se coloca como alguém submisso. Ele diz: eu sou o teu servo. Quando nós nos colocamos perante o Rei dos Reis, nós devemos ter a mesma atitude que Mefibosete está tendo nesse momento, de humildade, de submissão. É o inclinar-se e prostrar-se perante o rei, é então o entendimento de que nós estamos diante de alguém que é maior do que nós e que é digno de toda a nossa adoração, é digno do nosso respeito, é digno da nossa reverência. Mas o que nós observamos é que as pessoas se esquecem que quando elas estão diante de Deus, elas estão diante daquele que governa toda a história. Daquele que então, se não nos chamasse para estarmos à sua presença, nós jamais conseguiríamos ter qualquer tipo de contato, diálogo, serviço ou atitudes de graça e misericórdia, que são as quais Ele nos concede. Ele nos guia para nós termos. A arrogância no coração das pessoas que as impede, portanto, de entender que diante de Deus elas não devem ser mais nada do que
submissas. Ele é quem está direcionando tudo. Então nós vemos o versículo 7, na resposta de Davi, o porquê ele age assim. Lembrando mais uma vez que ele está fazendo isso, porque havia então uma promessa. A promessa de Davi era para com seu amigo Jonatas, onde ele dizia: todos os seus descendentes eu vou continuar suprindo as suas necessidades. Eu vou continuar sustentando eles. Olha que interessante quando nós observamos Davi e fazemos uma comparação da ação de Davi com a ação do grande Senhor para conosco. Por que é que ele olha para nós? Por que é que ele age com bondade? Por que é que ele age com misericórdia para com as nossas vidas, se não através da sua própria promessa, através da sua própria palavra? Onde ele diz então que aqueles que através de Cristo Jesus, seu Filho, se tornaram também seus filhos, destes ele iria cuidar, daqueles que creem na sua promessa. Deus não nos chama à sua presença porque nós somos merecedores, porque somos de uma família tal, porque nós fazemos isto ou aquilo. Não, é pela sua própria bondade e misericórdia. Somos nós que precisamos da ação graciosa do Senhor. Deus não precisa do nosso serviço, mas Ele é bondoso, Ele é misericordioso e nos permite estar à sua presença, servir, conhecê-lo, relacionar-se com Ele, como Davi nesse instante vai permitir que um servo passe não só a morar com o rei, mas a desfrutar do seu alimento, de estar com ele em todos os momentos, para comer junto dele. É relacionamento diário. É algo que nós só desfrutamos na presença do grande Rei dos Reis, por causa de misericórdia, porque Ele é gracioso para conosco e nos permite, portanto, estar sempre à sua presença. Mas então no versículo de número 8, a resposta de Mefibosete é muito interessante quando ele então ouve sobre a bondade do rei para com a sua vida. Quando ele então diz: quem é o teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Mefibosete então vê toda aquela ação graciosa do rei para com ele, e ele então, percebendo a sua insignificância, ele reconhece isso diante de Davi. Quando nós entendemos na presença de quem nós estamos, que só estamos ali porque Ele nos chamou, que Ele usou com bondade e de misericórdia para conosco, a nossa atitude perante o grande Rei dos Reis é a mesma de Mefibosete. Quem sou eu para que o grande Rei olhe para mim? Quem sou eu para que o Deus Todo-Poderoso cuide de mim? Para que Ele seja bondoso para comigo? Porque eu não passo, aqui como Mefibosete fala, de um cão morto. Ele está falando: eu não sou nada, eu não tenho qualquer tipo de valor. Quando nós aprendemos a reconhecer a nossa pequenez, insignificância diante do grande Rei, nós então desfrutamos de sua graça, de sua presença, do seu amor, porque nós entendemos que nós dependemos dele a cada instante. Meus irmãos, não existe outra maneira de nós nos relacionarmos com o nosso Deus se não for com este olhar, com este entendimento de que somente estamos na presença de Deus, fazemos parte da igreja, fazemos parte do seu corpo, porque Ele, por sua graça, nos permite fazer isso. Porque Ele, por sua graça, enviou o seu único Filho para morrer no nosso lugar. Pelo precioso sangue de Cristo Jesus, é que eu e você hoje podemos desfrutar da presença do nosso Senhor. Portanto, nós podemos aprender neste instante que nós não temos qualquer tipo de autoridade dentro do nosso relacionamento com o Senhor. Deus é soberano,
e Ele merece todo o nosso louvor. Nós, como servos, devemos apenas demonstrar humildade e submissão ao nosso Senhor, para que em todo o tempo, pelas suas obras, por aquilo que Ele faz, Ele seja glorificado e honrado através das nossas vidas. Que Deus nos abençoe para que diante desta certeza nós possamos agradecer ao nosso Senhor em todos os instantes. Agradecer pelo privilégio que temos de podermos servir ao nosso grande e poderoso Deus. Quero convidar os irmãos a se colocarem em pé neste momento para nós cantarmos juntos o hino de número 64 em gratidão ao nosso Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito, e aqueles irmãos que vieram preparados para consagrar seus dízimos e ofertas poderão fazê-lo enquanto nós cantamos este hino. Vamos nos colocar em pé, cantar o hino de número 64, Grata Memória. Cessarão, ó Cristo, de bendizer-te, de cantar-te glória, pois guardo na alma teu amor imenso. Cessarão meus lábios de bendizer-te, de cantar-te glória, pois em minha alma tu és sempre, ó Cristo, grata memória. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Querido Deus, em nome de Jesus, Senhor, que nós
podemos, ó Deus, neste momento estar à Tua presença e por isso agradecemos ao Senhor. Louvamos a Ti, ó Deus, pela Tua graça e misericórdia, que nos permite estarmos aqui como corpo do Senhor, buscando ao Senhor, juntos, para aprendermos mais, para nos fortalecermos por meio da Tua palavra, Senhor. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, porque sabemos que só podemos estar diante do Senhor, o grande Rei, porque o Senhor nos chamou, ó Pai. Porque o Senhor, ó Deus, pela Tua palavra, Deus, tem incomodado os corações dos pecadores para que eles venham à Tua presença, para que reconheçam a sua insignificância e eles então recordem que precisam de um Deus poderoso, que precisam de um Salvador. Nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor nos permite reconhecer quem nós somos, porque assim, ó Deus, os nossos olhos são desvendados e podemos ver quem é o Senhor. Podemos reconhecer a Tua grandeza, podemos servir ao Senhor em todos os momentos de nossas vidas. Louvamos ao Senhor, ó Deus, porque assim, ó Deus, o Senhor nos permite fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo na terra, Pai. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que continue nos dando sabedoria para entendermos a Tua vontade e assim, ó Deus, ousadia para podermos cumpri-la, honrando ao Teu santo nome, ó Pai. Agradecemos por toda a Tua bondade, agradecemos também pelo sustento que o Senhor tem trazido sobre o lar de cada um de nós aqui, Senhor Deus. Agradecemos a Deus pelos dízimos e pelas ofertas aqui consagrados e pedimos ao Senhor, ó Pai, que abençoe todos os momentos que esses recursos forem administrados, para que sejam em todos os instantes para a honra e glória do Teu santo nome somente, ó Pai. Peço que o Senhor continue abençoando a Tua igreja, fortalecendo, trazendo a Deus um coração grato e generoso a todos nós, ó Pai, para podermos sempre participar daquilo que o Senhor está fazendo, ó Pai. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. A igreja pode se sentar. Eu quero convidar os irmãos para abrir a palavra do Senhor. Nós vamos continuar estudando então a nossa revista, onde estamos falando das histórias dos patriarcas e das matriarcas, né? Quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 32, onde nós faremos a leitura do versículo 22 até o versículo de número 32. Gênesis 32, do versículo 22 até o versículo 32. Diz o seguinte, palavra do Senhor. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fez-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. E disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva.
Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Até esse versículo, feche seus olhos para nós orarmos mais uma vez. Querido Deus, em nome de Jesus, novamente, ó Pai, perante uma porção da Tua Palavra, nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que nos abençoe. Clamamos a Deus que através do Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes. Nos dá, Senhor, condição de compreendermos todos aqui com clareza a Tua Palavra, para quando retornarmos para os nossos lares, ó Deus, retornarmos com o conhecimento que transforma, conhecimento que nos fortalece pelo poder do Senhor, ó Pai. Peço que o Senhor conduza a todo este instante, falando aos nossos corações, moldando a Deus a cada um de nós, através deste entendimento, para que em nossas vidas o Senhor venha a ser glorificado. Nas nossas palavras e ações, que seja apenas o Senhor a receber toda a honra, ó Pai. É no nome de Jesus que nós oramos e já agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, nós vimos, portanto, a palavra fazer uma comparação em alguns momentos entre a ação de Deus com a ação de um ourives. O que o ourives faz? O ourives é aquele responsável por trazer um refinamento à prata, um refinamento ao ouro. O objetivo deste, quando então pega uma porção de prata, é para torná-la cada vez mais pura. Quando você lê o texto de Malaquias capítulo 3, ele usa essa ilustração, falando então sobre a ação do Senhor sobre nós. Algum irmão pode ler para nós, por favor? Malaquias capítulo 3, versículos 2 e 3, por favor. Isso, então vejam só, o profeta está falando aqui da ação do Senhor sobre a vida de todos aqueles que então o servem na purificação. Como é que nós chamamos o processo pelo qual nós passamos, onde Deus está nos purificando, está nos refinando dia após dia? Como é que nós chamamos isso? Como? Provação. Através da provação, o que acontece conosco? Nós somos feitos cada vez mais purificados, limpos, nós somos santificados, né? O processo pelo qual todos nós passamos a partir do momento em que nós conhecemos ao Senhor verdadeiramente é um processo de santificação. Qual é o objetivo então de nós sermos santificados? Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo traz isso para nós. Algum irmão pode ler, por favor? Versículos 28 e 29 da carta de Paulo aos Romanos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vejam só, então Paulo fala para nós qual é o objetivo do processo de santificação. O que é que o texto diz para nós? Nós gravamos muito bem o texto de Romanos 8, 28, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles
que amam a Deus, mas há uma continuação. O que é que Deus faz naqueles a quem Ele ama e que por consequência eles acabam o amando quando o conhecem, o servem? Qual é o objetivo da santificação? Nos moldar à imagem de Cristo. Versículo 29 é um versículo que nós nunca podemos esquecer, que é o complemento do 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque eles foram predestinados para ser a imagem do Filho. Então veja, da mesma forma como o ourives coloca a prata, coloca a porção de ouro no fogo para purificar, para o refinamento, para nos fazer cada vez mais parecidos, Deus nos faz assim, para nos fazer cada vez mais parecidos com Cristo. Nós estamos sendo então purificados cada dia mais. Em todos os instantes, então, nós vemos que o Senhor cuida daqueles que são seus. E na história que nós acabamos de ler de Gênesis 32, aconteceu exatamente isso. Nós encontramos a ação do ourives, colocando a prata no fogo para retirar as impurezas. Mas o que é que isso tem a ver com essa história de Jacó, que aparece lutando com alguém que atinge o nervo da sua coxa? E nós então, para podermos chegar aqui, talvez você que tenha vindo nas outras aulas da escola dominical já ou acompanhou alguns trechos da história dos patriarcas e, portanto, já se recordou, já sabe a história de Jacó. Mas eu quero lembrar com os irmãos, aqueles que ainda não refrescaram a memória, o que aconteceu desde o começo em alguns episódios. Se alguns irmãos se recordam, então, ele era filho de quem mesmo? Alguém esteve presente nas últimas aulas? Pode me ajudar aí? Quem são os pais de Esaú e Jacó? Isaac e Rebeca, né? Nós temos aí então a história de que ela ficou grávida de gêmeos. E logo então, quando estavam para nascer, o que aconteceu com Jacó? Por que ele recebe esse nome? Alguém se lembra o que ele fez? Conta aí então, me ajuda aí. O quê? Antes, né? Houve já a profecia avisando que eles estavam ali, né, mexendo muito aquelas crianças, que haveria então uma rivalidade entre os povos que surgiriam daqueles dois bebês. Mas quando ele nasce, o texto mostra para nós então que ele foi aquele então que segurou o calcanhar do seu irmão. Capítulo 25, versículo 26. Depois que nasceu o irmão, segurava a mão com o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. A história começa então já nesse conflito, né? Em outra aula que eu estive aqui com os irmãos, nós falamos sobre isso. Havia um conflito naquela família, um conflito que não havia gerado pelos pais, mas que é intensificado pelo amor extremo que cada um dos pais tinha pelos seus filhos. Jacó cresce, e aí nós temos um momento onde ele conquista algo que não lhe era por direito, né? O que ele faz e o que ele ganha? Alguém se lembra? Quem participou das últimas aulas? Alguém me ajuda aí? Puxando na memória. O que é que Jacó faz com Esaú? O direito de primogenitura pertencia a quem? A Esaú, ao filho mais velho. E nós temos aquele instante onde Esaú despreza o seu direito de primogenitura, a graça de Deus sobre a sua vida, por ele ser o filho mais velho. Ele tinha então essa autoridade para receber a porção dobrada daquilo que o pai então o deixaria, e ele vende isso. E então nós vemos que Jacó, ele conquista isso com o auxílio então naquele momento de sua mãe, que faz com que ele cubra então o seu braço, ele finja ser Esaú diante do pai, para que o pai então o abençoe. Ele é o enganador.
Ao longo da história, nós vemos que Jacó é aquele que usa de qualquer meio para conquistar aquilo que ele quer. Quando o mais velho já fugiu da presença do seu irmão, ele então se encontra agora com Labão e ele deseja casar-se com Raquel. E nós vemos então a história nos mostrar que Labão diz: você vai poder então se casar com a filha mais nova, só que primeiro você vai ter que trabalhar para mim. Trabalhar então por 7 anos para que você consiga. Ele faz isso. Mas então ele diz que entregaria primeiro a filha mais velha, para depois de mais 7 anos de trabalho, ele então conquistar e se casar também com Raquel. A rixa que cria-se então entre essas duas mulheres, porque uma podia ter filhos e a outra não podia ter filhos. Começa-se então a desenvolver toda essa história deste homem, que logo no início é visto já como o enganador. Quando junto então do seu sogro, ele enriquece e ele acaba fugindo, levando todas as suas riquezas, então levando aquilo que o seu sogro tinha conquistado juntamente com ele. Ele engana seu sogro e ele foge para que ele então não seja pego pelo seu próprio sogro naquele momento. Ele está no momento de fuga. E a palavra nos mostra que ele está fugindo para ele poder se reencontrar com o seu irmão. Ele quer então ver o seu irmão Esaú, e então no meio dessa história nós vemos o versículo de número 22 começar. Ele está prestes a atravessar o val de Jaboque. Este val de Jaboque, então ele ficava ao norte do Mar Morto, e nós vemos que ali então vai estar perto da cidade de Peniel, como você então vai ver que ele vai passar a se chamar naquele instante depois dessa grande luta. Então veja que ele manda que as suas mulheres e os seus filhos passem à sua frente. Eles atravessam então aquele ribeiro e o texto diz que ele fica sozinho. Ele fica sozinho, no versículo 24, já diz que ele começa uma luta. Ele está em uma luta com um homem até ao romper do dia. Jacó, neste momento, ele está representando para nós todos aqueles que são feitos guerreiros. Guerreiros porque batalham, guerreiros porque estão travando lutas todos os dias. Porque a palavra vai nos mostrar, apesar do versículo de número 24 chamar aqui esse que está lutando com Jacó de homem, e logo depois vem dizer no 32 de novo, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó. Nós vemos a palavra nos ensinar que este homem não era qualquer homem. Oséias capítulo de número 12, versículo 3. Alguém lê para nós, por favor? Quem é que estava então batalhando com Jacó, conforme o profeta nos ensina? Oséias capítulo 12, versículo 3. O texto então é muito claro para nós, ao dizer que ele está lutando aqui com Deus. Nós precisamos entender então que existe essa referência onde diz que ele está na forma humana ali naquele momento, e nós temos que entender então que Deus está aparecendo, está participando nesse momento desta forma retratada no texto. Da mesma forma, quando você vê o Novo Testamento dizer que o Espírito Santo, quando está ali então fazendo parte do ministério de Cristo, ele é chamado com uma forma de uma pomba, né? Parece que é algo simples, parece que é algo pequeno, mas é uma maneira então de representar aquilo que está acontecendo neste instante. Então veja, o texto diz: Jacó está sozinho. Jacó sozinho começa a lutar com o próprio Deus. Você, numa lógica, juntamente comigo, se for perguntar quem ganha a batalha, é o homem, Jacó, ou é Deus? Quem tem mais força?
Pela lógica, é Deus, né? O Todo-Poderoso. Ele faz o que Ele quiser. Se Ele quiser, Ele desfaz a vida de Jacó no mesmo instante. Mas o que o texto mostra para nós? Ele continua dizendo que essa batalha está vindo e Jacó é um homem persistente. Jacó é um homem muito forte. Jacó é um homem muito corajoso. E no versículo 25 diz então que aquele que lutava com Jacó não estava podendo com ele. E por isso ele toca a articulação da sua coxa. Como eu mencionei, Jacó, ele está aqui mostrando para nós o exemplo de um guerreiro que está travando uma batalha com Deus e está sendo moldado servo mais humilde. Jacó, neste momento, ele está passando pelo processo de santificação. Deus está batalhando com ele para mostrar a ele quem realmente tem graça, misericórdia e poder sobre a sua história. Mas você pode perguntar, mas se é Deus, por que ele está dizendo que ele não podia com ele? Nós vemos então o texto nos mostrar que o Senhor é aquele que está nas nossas provações, nos momentos de luta, Ele está contendendo conosco, como se Ele fosse o nosso adversário, para que nós, pela força de Deus em nós, possamos ser então vencedores. A palavra do Senhor, na carta de Paulo aos Coríntios, mostra que o mesmo Deus que permite as batalhas é o mesmo Deus que nos concede livramento. E é isso que nós entendemos o que está acontecendo com Jacó. Ele está sendo lapidado por Deus. Quando o Senhor sabe quem é Jacó, sabe os limites de Jacó, e por isso ele nesse momento deixa que Jacó entenda que ele venceu aquele momento, para que ele fique exaltado, para que ele fique engrandecido e entendendo, eu consegui vencer esta batalha. Mas veja só que esta batalha, ela não termina sem que uma fraqueza seja identificada. Essa batalha não termina sem que uma cicatriz fique muito clara na vida de Jacó. E essa cicatriz que nós vemos é aquilo que acontece na sua perna, a articulação da sua coxa, então, que é mexida naquele momento, e ele passa a manquejar pelo resto da sua vida. A cicatriz, então, que Jacó agora tem na sua vida, tem no seu físico, que é algo que não o impede de viver, mas que apenas reforça sobre ele o que aconteceu nesse instante. Representa aqui as marcas que nós temos quando nós estamos batalhando para vencer as nossas lutas espirituais. Quando Deus está batalhando conosco e travando aquela luta, Ele deixa marcas, Ele mostra então que nós temos fraquezas, que temos limitações, para quê? Para nós lembrarmos quem somos nós. Porque veja o que o texto continua dizendo, no versículo 26, onde então aquele que está travando a luta com Jacó, pede, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Então veja, se eles iniciaram esta batalha no anoitecer, num período que estava escuro, agora o dia já está prestes a romper. Então eles passam um longo tempo batalhando, e ele quer ir embora naquele instante. E o que Jacó responde? Não te deixarei ir, se não me abençoares. Veja que interessante, então, que Jacó é aquele que representa o inferior, que é capaz de pedir uma bênção àquele que é superior a ele. Em nenhum momento a história nos mostra que alguém que era inferior ou de igual era capaz de trazer qualquer bênção sobre eles. Um mortal, um homem comum, não abençoaria o outro se não fosse algo de Deus sobre a sua vida, como acontece na vida de Jacó com seu pai, por exemplo.
no seu pai que o abençoa, que concede a ele aquele direito, porque o pai, a figura do patriarca, é aquele que então representa o próprio Deus dentro da família, que cuida, que supre, que está abençoando os filhos. Mas agora Jacó consegue perceber que ele não está perante qualquer homem. Ele sabe que ele está perante o próprio Deus, ao ponto de no versículo 30, ele reconhecer depois que ele viu Deus face a face. E por isso a sua vida, ela foi salva. Jacó está pedindo a bênção de Deus neste momento, porque ele sabe então que ele venceu esta batalha, mas ele só venceu porque estava diante de um Deus bondoso e misericordioso. Vejam só, irmãos, nós temos aqui então um momento onde Jacó, ele está brigando, ele está batalhando com o próprio Deus e sendo moldado pelo Senhor. Nós passamos por momentos assim em todos os instantes, onde Deus batalha conosco e deixa marcas. O apóstolo Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios capítulo 12. Eu pedi a algum irmão que lesse para nós, 2 Coríntios 12, do versículo 7 até o versículo de número 10. Para nós vermos o que é que Paulo fala então sobre as suas próprias fraquezas. O que Paulo observa então sobre as suas próprias fraquezas? É através da fraqueza que ele é capaz de reconhecer o próprio poder de Deus na sua vida. A própria ação do Senhor sobre ele, ela se destaca, se nós podemos dizer assim, quando ele identifica que ele era fraco, que ele precisava da ação do Senhor. E que somente por causa de Deus ele estava em pé e conseguia continuar batalhando. Por isso ele diz: o poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando você identifica uma cicatriz que você recebeu ao longo da sua batalha espiritual, quando você identifica que você possui uma fraqueza, é a hora que você se lembra que você só está de pé, apesar da cicatriz, porque Deus foi bondoso, porque Deus foi gracioso, porque Deus te permitiu sair vencedor daquela batalha. É o que acontece com Jacó. Ele não vence aquela luta contra Deus porque ele é mais forte. Ele vence aquela luta porque Deus, ele se faz fraco naquele instante para que Jacó possa ser vencedor através do poder de Deus. Porque Deus tem planos para a vida de Jacó. Porque existe uma batalha maior que Jacó está prestes a travar, primeiro com o seu irmão e depois, através de sua história, aquilo que Deus vai fazer com aquele a quem ele vai mudar até mesmo o nome, porque a sua função agora muda, a sua postura agora muda. Jacó até esse momento era o enganador, aquele que engana o seu pai, aquele que engana o seu irmão, aquele que engana o seu sogro, mas agora a situação está mudando, por quê? Porque Deus tem planos para a vida de Jacó. E nós vemos que dessa mesma forma, quando Deus tem planos na vida dos seus filhos, Ele está os moldando para eles serem conforme a imagem de Cristo.
batalhando conosco em todos os momentos. A provação é um momento como se Deus se tornasse o nosso adversário, porque Ele está nos fazendo passar por um sofrimento, Ele está nos fazendo passar por um momento difícil, um momento de dor, um momento onde vai doer a nossa perna e talvez nos faça manquejar para o resto da vida, mas que com esse momento Ele se faz fraco para nós nos vencermos. Você já percebeu que quando você passa por uma batalha, você começa a olhar para trás e você diz: puxa vida, na hora que eu estava vivendo aquilo eu achei que nunca ia passar. Eu achei que eu não ia vencer isso. Eu achei que eu não ia superar essa provação. E você passa e olha para trás, você que entende a sua fraqueza, você não é arrogante ao ponto de dizer: eu venci porque eu sou bom. Não. Se você entendeu o quanto você era fraco, você consegue entender que foi por causa da graça de Deus que você então saiu. Você se alegra, você se fortalece, você continua batalhando com firmeza, porque você entende que você tem um Deus Todo-Poderoso que te escolheu, te chamou e que está moldando o seu coração e o seu caráter todos os dias. Mas veja o que acontece então com Jacó depois dessa luta. Deus está batalhando com ele, Deus está moldando o seu coração. E então no texto, no versículo 27, ele pergunta: como você se chama? Por que Deus precisa saber o nome dele nesse instante? Por acaso Deus não conhece? Por acaso Deus não sabe o que ele fez? Por acaso Deus não sabe todas as coisas? Então ele responde com muita clareza: Jacó. Qual é a importância dele dizer que ele se chama Jacó? Junto com o seu nome há um significado e todo o peso de sua história. Ele recorda nesse momento tudo aquilo que ele fez, todo o engano, toda a perspicácia, toda a estratégia que ele criou em todos os momentos para vencer conforme as suas próprias forças. Deus faz com que ele reconheça quem ele é e o que ele fez até este momento. Porque após Deus batalhar com ele, ele não vai ser chamado mais de Jacó. Ele não vai ser mais visto como o enganador. Pois veja então, há uma mudança total de comportamento na vida deste homem, que agora, como o texto no versículo 28 diz: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Israel, ele deriva da palavra governo. Por isso que o texto vem trazer logo aqui à frente a palavra príncipe, porque ele será então como o príncipe de Deus, porque ele é visto aqui como aquele que lutou contra Deus e ele vence. Isso quer dizer que a partir desse momento, nas suas batalhas contra os homens ou qualquer momento, ele vai continuar prevalecendo, porque ele está então sendo direcionado pelo Senhor. Deus está com ele nesse instante, guiando para que ele possa vencer aquilo que ele vai fazer. Ele já não é mais o enganador, a graça de Deus molda a sua vida. E ele agora vai ser então um homem totalmente diferente. Ele já no versículo 26 demonstrou que desejava ser abençoado por este com quem ele estava lutando. Ele deseja ser abençoado por Deus, mas ele não quer só isso. Versículo 29, ele faz uma outra pergunta. Jacó então diz: como te chamas? E então aquele homem, próprio Deus que está batalhando com ele, diz: por que você pergunta pelo meu nome? E ele é abençoado naquele momento. Nós vemos então que Jacó ele tem uma mudança de postura, uma mudança de comportamento tão grande, a qual agora ele não é mais aquele que recebeu simplesmente a bênção de Deus, pois ele recebeu de seu pai.
A bênção da primogenitura, a herança, a graça que era para Esaú, estava agora sobre ele. Mas ele não quer só isso, ele quer se aprofundar nesse relacionamento com Deus, ele quer estar mais próximo, ele quer saber mais, ele quer conhecer mais, ele quer saber o nome daquele que está travando essa batalha com ele. Mas o texto mostra para nós, então, que este homem, o próprio Deus, diz: por que você pergunta o meu nome? Jacó queria saber muito mais naquele instante. Mas como a própria história nos mostra, a revelação de Deus, ela não foi completa sobre os seus mistérios da salvação e redenção desde o início. A revelação de Deus para o seu povo, ela foi progressiva, né? Ela foi então aumentando com os poucos, permitindo que eles fossem capazes de entender quem era o Messias, o que iria acontecer. E Jacó, ele quer saber mais. Ele quer saber quem é esse Deus, ele quer saber o que Deus vai fazer na sua história. Mas Deus diz: não, o que você precisa saber é aquilo que eu já te disse. Aquilo que você precisa entender é que você não é mais o enganador. Você agora é o príncipe. Você é aquele que vai prevalecer, porque Deus estaria com ele em todas as batalhas nas quais ele então travaria a partir daquele momento. O Senhor o abençoa. A mudança de comportamento de Jacó nesse momento, ela só acontece porque Deus age em favor dele. Deus vai até Jacó, batalha contra ele, permite que Jacó vença e ensina para ele que daquela vitória ele apenas estava sendo moldado para servir. Versículo de número 30. Jacó então traz um nome àquele local. Como eu disse então, o vale de Jaboque fica ao norte do Mar Morto, e eles estão nesse instante em Peniel, local onde Jacó trouxe o nome naquele instante, que significa a face de Deus. Porque ele disse que nesse momento ele viu a face de Deus, ou seja, ele esteve presente perante o Senhor, ele entendeu quem é esse Deus maravilhoso, ele se aprofunda no relacionamento com Deus. E ao colocar o nome deste local de Peniel, ele demonstra não só a sua história, como a sua gratidão a Deus. Porque todos aqueles que passassem por Peniel iriam entender que ali ele havia então travado uma batalha com o Senhor. E Deus havia permitido Jacó sair vivo naquele instante, fortalecido. A mudança de comportamento na história de Jacó, ela acontece por causa da graça de Deus. A santificação, o meio pelo qual todos nós somos feitos à imagem do Filho, só acontecem porque Deus age em nosso favor. Porque Deus é gracioso para conosco. Porque Paulo já nos diz, Romanos capítulo de número 3, versículos 9 e 10, que todos nós não passamos de pecadores. Quando entendemos isso, a nossa condição é de estarmos mais humildes, submissos, porque sabemos que não merecemos este amor, não merecemos esta bondade do nosso Deus sobre as nossas vidas. Quantas pessoas foram abençoadas pelo Senhor, foram agraciadas por Deus, mas que não tiveram encontro face a face com este Deus Todo-Poderoso. O encontro que as transformou, o encontro que mudou elas de enganadores para os príncipes, aqueles aos quais o Senhor agora permitirá que eles prevaleçam pela sua força e pela sua graça. Nós podemos pensar que, por fazer parte da igreja, todos nós tivemos um encontro face a face com Deus. Todos nós reconhecemos quem é o nosso verdadeiro Deus. Mas nós sabemos que isso só acontece quando o Senhor age. E frequentar a igreja, tornar-se membro da igreja,
não significa exclusivamente o encontro face a face com o nosso Senhor. Muitos são convencidos da verdade e eles acham que têm um relacionamento com o Senhor, quando na verdade estão longe ainda, quando não passaram pelo romper do dia. Veja o que o texto diz no versículo de número 31, nasceu-lhe o sol, já não estavam mais em trevas, não estavam mais na noite, agora a luz brilha sobre ele, o sol nasceu, porque agora o Senhor permite que ele veja o caminho que ele está trilhando. Quantas pessoas que se dizem cristãos, que ainda não viram o sol da justiça brilhar sobre as suas vidas, que não conheceram a Deus face a face, porque ainda estão em trevas. E nós só conseguimos entender que saímos de uma condição para outra se o Senhor batalhar conosco. Porque nós, da mesma forma como Mefibosete, que eu mencionei no início, não passamos de insignificantes perante o grande Rei dos Reis. O que tem sido ensinado por aí é o contrário, é o que é gostoso de ouvir, é o que todo mundo quer. Que seja dito que nós todos somos bons, que Deus faz tudo por nossa causa, porque nós merecemos, porque o Senhor então faz para nos deixar bem, porque nós temos que estar a todo instante alegres. Não merecemos nada. Nós não somos nada perante o nosso Deus. Como eu disse, Deus não precisa de nós. É o contrário. Nós carecemos da sua glória. Nós carecemos do nosso Deus. Quando há esta mudança de perspectiva, a igreja desperta. A igreja consegue viver de uma forma diferente. Porque nós deixamos de ser acomodados que acham que merecem a graça de Deus, para aqueles que servem, para que o Senhor seja honrado em cada instante. É uma mudança completa de visão. Porque veja o que acontece com Jacó. Ele muda de postura naquele instante, mas não só consigo mesmo, não só no seu relacionamento com Deus. Isso é visto no dia a dia dele. Vamos ver a continuação do texto? Alguém pode ler para nós, por favor? Gênesis capítulo 33, do versículo 1 até o versículo de número 4. Alguém lê para nós, por favor? Mais um, por favor. Isso. Vejam só como há uma mudança de postura. Aquele que no início da sua história queria enganar o seu irmão, queria ganhar vantagem sobre o seu irmão, aquele que enganou o seu sogro, agora foi transformado por Deus. Quando existe um relacionamento verdadeiro com o Senhor, quando nós nos encontramos face a face com Deus e entendemos quem Ele é, essa mudança, ela não fica só em nós, ela transborda, ela é vista nas nossas ações para com os outros. Isso é claro, é visível, é a maneira como as pessoas veem a luz de Cristo nesse mundo, é através de nós. Jacó agora, então ele já estava em busca desse encontro com seu irmão, mas antes de encontrar, Deus o transforma, muda a sua vida, e ele faz então com que as suas esposas e seus filhos vão à frente dele. Porque talvez ele tenha receio, porque o seu irmão o odiava e o queria matar.
E talvez ele tenha receio que alguma coisa aconteça entre eles. Então veja, não é pelo fato de que agora Jacó foi transformado por Deus, que ele não tem medo, que ele não tem ansiedade, que ele não tem angústias. Não, continua. Ele é um ser humano limitado. Mas ele está se propondo a um momento de embate, a um momento onde no seu coração o seu desejo é reconciliação. E então quando ele chega no versículo de número 3, diz então que ele se prostra, aproximando seu irmão, ele vai prostrado naquele instante. Talvez não para se prostrar perante o irmão, porque o texto, alguns versículos antes, já menciona que ele envia à frente algumas pessoas para dar presentes ao seu irmão, para mostrar que ele vinha com bom grado, mas porque talvez ele estivesse se colocando prostrado perante o seu próprio Deus, a quem ele agora viu face a face, quem poderia também agir na vida do seu irmão. Transformar a postura de Esaú, que desejava matá-lo, para agora recebê-lo com compaixão e misericórdia. E é o que acontece. Versículo de número 4, Esaú corre ao encontro do seu irmão, abraça, eles se beijam, com um sinal de respeito e choram juntos. Veja o que está acontecendo nessa família. É uma família que estava um grande caos. Ela estava totalmente despedaçada, porque o pecado havia se instalado ali. Mas quando há a restauração de um membro desta casa, de um membro desta família, a transformação, ela não acontece só no seu interior, ela acontece nos relacionamentos. Aquele que é transformado por Deus não permanece da mesma forma como antes, porque ele já não é mais o mesmo. Já não é mais chamado de enganador, agora foi transformado pela graça, é chamado de príncipe, o príncipe de Deus. Vocês conseguem compreender o quanto esse texto traz para nós, o que nós vivemos todos os dias? Deus está moldando os nossos corações, e nós, por vezes, somos orgulhosos e esquecemos de reconhecer a sua soberania, o seu governo, a sua autoridade, o seu poder. E ao invés de demonstrarmos a mudança que Deus faz em nós, nós voltamos ao pecado, nós mantemos a nossa vida de uma forma cômoda, porque o viver no relacionamento, demonstrar o seu desejo de reconciliação, demonstrar o seu desejo de manter paz nos relacionamentos, parece uma coisa simples, mas é serviço. Isso é serviço a Deus, é submissão àquele que está te moldando, e quando nós não fazemos isso, nós estamos pecando contra o Senhor. Quando nós nos esquecemos de que pela graça de Deus nós estamos vivos e podemos servir ao Senhor, o que resta no nosso coração é orgulho e arrogância. E para isso eu preciso de arrependimento. Por isso eu preciso de mudança. Por isso que muitas vezes nós não entendemos as tribulações e esquecemos, o quanto que é difícil viver aquilo que Tiago fala, Alegre-se nas provações. Por quê? Porque é na provação que você tem um Deus grandioso batalhando com você para te fazer vencedor, para te fazer mais forte, porque Ele vai cumprir os seus planos em sua vida e através da sua vida. A palavra nos mostra nesse instante que esta mudança, portanto, na vida de Jacó, ela transparece, ela transborda, ela se torna como o bom perfume, onde aqueles que passam perto de Jacó são capazes agora de observar isso. E você sabe a história. O que acontece com Israel? Se torna um grande povo, numeroso, que é chamado para proclamar o nome de Deus. Eles se espalham, eles têm a possibilidade de honrar ao Senhor. O Senhor faz isso começando então através da história deste homem, desta família, onde Ele nos ensina então que
somos feitos servos, somos feitos humildes, para que através desses momentos o Senhor possa ser honrado. É quebrantamento. Deus está quebrantando o seu coração. Ele está quebrantando o seu coração a cada instante. E talvez você, como Jacó, seja um bom lutador, porque o coração está tão endurecido que é preciso uma batalha árdua para que ele seja quebrado, para que ele não seja mais um coração de pedra, mas seja feito um coração de carne. E essa batalha ela é tão árdua que o Senhor, para te mostrar que você precisa abandonar essa postura, Ele atinge o nervo da sua coxa. Ele deixa você manquejando para o resto da vida, para que, como Paulo, Jacó e tantos outros reconheceram o espinho na carne, a fraqueza, a limitação, que nos faz humildes perante o nosso Senhor. Só com a humildade Deus será honrado e glorificado nas nossas vidas. Caso contrário, toda a glória não será dada a Deus, será dada a nós. Será pela nossa força, será pelo nosso empenho. Que Deus te abençoe, para que você possa entender que você está batalhando com Deus todos os dias, e Deus está te moldando como o ourives que coloca a prata no fogo, para que as impurezas elas sejam retiradas, e você seja feito à imagem de Cristo Jesus, para a honra e glória daquele que o chamou, para a honra e glória daquele que te escolheu como servo dele. Alguém tem alguma dúvida sobre o texto? Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre toda a história que nós acabamos de estudar? Vou abrir para os irmãos nesse momento, para que possam então retirar as suas dúvidas ou queiram acrescentar algum comentário. Alguma questão que ficou para os irmãos? Nenhuma? Tudo claro no texto? Sim? Então eu quero convidar os irmãos a se colocarem em pé para nós orarmos ao Senhor, agradecendo ao nosso Deus. Pois não, dona Eide? Aham. Uhum. Vocês estão se reunindo na sala aqui do lado, né? As irmãs elas estão retomando o projeto Ana, momento de oração, elas colocaram isso antes do culto, tá? Então 6 horas elas estão se reunindo todo domingo ali na sala ao lado para orar, interceder pelas famílias, interceder pela igreja, interceder por aquilo que o Senhor está fazendo. Então é um convite, né, para que todos possam ir participar, né, nesse momento de oração também, em dependência àquilo que o Senhor está fazendo através de nós, tá? Obrigado, dona Eide, pela lembrança. Vamos colocar em pé, irmãos, para nós orarmos agradecendo ao nosso Senhor. Querido Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos perante o Senhor para agradecer, ó Deus. Agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra que reforça a todos nós que só podemos estar aqui perante o Senhor porque o Senhor nos chamou à Sua presença, porque o Senhor tem moldado os nossos corações, porque o Senhor tem nos feito cada dia mais humildes, cada dia mais piedosos, para reconhecermos a Deus quem nós somos. Entendemos assim, ó Deus, que somos limitados, que somos fracos, que nós somos pequenos, insignificantes, ó Deus, perante a Tua grandeza e perfeição. E por isso, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos abençoe, como povo do Senhor, que o Senhor nos desperte para nós podermos viver em serviço ao Senhor constantemente, para que ao Teu nome, ó Deus, seja dado toda a glória,
que as nossas vidas venham refletir a Tua graça, Senhor, para que possamos, ó Deus, nas nossas atitudes, mostrar aquilo que o Senhor fez no nosso interior, ó Pai. É em nome de Jesus, ó Deus, que eu peço ao Senhor que continue fortalecendo o Teu povo, que continue despertando a Tua igreja, para que, ó Deus, mudem a mentalidade e não permaneçam como aquilo que o mundo os tem ensinado, mas que então sejam enquadrados naquilo que a Tua palavra nos diz, para que possam viver conforme aquilo que o Senhor, ó Deus, se agrada. Que o Senhor nos use, que o Senhor, ó Deus, esteja mostrando às pessoas a luz do Senhor, que um dia iluminou as nossas vidas, nos retirando das trevas, e que assim outros, através de nós, possam conhecê-la também, Senhor Deus. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe, permitindo, ó Deus, entendermos que as provas que nós passamos são meios do Senhor nos mostrar a vitória que alcançamos pela graça do Senhor, ó Pai. E que em todas as lutas, as dificuldades, as dores que nós tivermos, o Senhor seja honrado, o Senhor seja glorificado, ó Pai, na vida de cada um de nós. Clamamos a Deus pelas nossas famílias, para que haja, ó Deus, mudança nos nossos lares. E nós que conhecemos ao Senhor, que fomos transformados pela Tua graça, possamos, ó Deus, ser aqueles que vão tomar a iniciativa de ir atrás dos Esaús para a reconciliação, para trazer a harmonia, para trazer a paz às nossas famílias, aos relacionamentos, para que assim as pessoas possam ver aquilo que o Senhor está fazendo em nós, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós pedimos pela restauração das nossas casas, das nossas famílias, dos casamentos, relacionamentos de pais e filhos, que o Senhor abençoe, ó Deus, para que a Tua luz, ela possa ser vista no lar de cada um de nós e o Teu nome seja, mais uma vez, honrado, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, porque nós temos a plena certeza que o Senhor está ouvindo as nossas orações. E que quando feitas conforme a Tua vontade, o Senhor as atende para a glória do Teu próprio nome. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém, Senhor Deus.